Perguntas sem respostas em One Piece. A primeira delas é: por que a Doutora Kurega vive tanto tempo? A Doutora Kurega é a pessoa que criou o Chopper e ela parece ter uns, sei lá, uns 100 anos. 100 anos, acho que é muito, né? Ela deve ter umas aproximadamente isso. E eu acho que ela recebeu a operação que a fruta do Lau faz. Novamente sobre a Doutora Kurega, como é que ela sabe sobre a vontade dos Ds? No arco da história do Chopper, quando ela descobre que o nome do Luffy é Monkey D. Luffy, ela fala também que o nome de Roger era Gold D. Roger. E fala sobre a vontade do dia. A pergunta é como é que ela sabe disso? Será que ela foi uma pirata importante no mundo? Ou uma coisa dessas? Ou talvez ela só leu em um livro? Talvez. Então, por que a Doutora Kurega vive tanto tempo e por que ela sabe sobre a vontade dos Ds? 2. A terceira pergunta é: como os objetos comem uma fruta do diabo? Mano, isso é sacanagem, mano. Oda, me explica assim, como é que um objeto come uma fruta do diabo? Ou as frutas do diabo, elas escolhem usuários. Elas basicamente escolhem uma cabra e daí elas vão e entram na cabra. Isso não faz sentido, né? E se você tiver a resposta, me fala nos comentários. A quarta pergunta é: como o povo de Jaias de 400 anos atrás, os Xandias da ilha de Skypiea, obtiveram asas? Tipo assim, naquela época, em 400 anos atrás, eles não tinham asas. No tempo de Nolan, o contador de história, eles não tinham asas. De repente, no arco de Skypiea, a gente vê eles com asas. Como é que eles ganharam as asas? Não tem nenhuma teoria para explicar isso. E onde está o Enel? Se passou tanto tempo depois do arco de Skypiea que a gente não sabe nada dele. Cadê o Enel, Oda? Cadê o Enel, mano? A sexta pergunta é: já que sabemos que existem um deus do sol que é o Nika, cadê os outros deuses mencionados em Skypiea? O deus da chuva, o deus da floresta e o deus da terra mencionados em Skypiea. Cadê eles? Quais são? Eu acho que o deus da floresta é o almirante que consegue se transformar em árvore. E a sétima pergunta é: qual é a recompensa do Silver Rayleigh? Tipo assim, o Rayleigh é muito forte. Ele era o braço direito do Gold Roger. Ele era nomeado de Rei das Trevas. Isso significa que ele era muito forte. O Gold Roger tem a recompensa de 5 bilhões. Então Silver Rayleigh, sendo tão forte, equivalente quase ao Gold Roger, vamos dizer que ele tinha a força do Oden, porque o Oden também era um dos mais fortes daquela geração. Se ele tivesse a força do Oden, que era a força que vencia o Kaido, significa que ele tinha em torno de 4 bilhões de berries. Talvez seja isso. Eu não sei. Me diga qual é a recompensa que você daria pro Rayleigh ou o que você acha. Qual é o passado da Shaki, que é a esposa do Silver Rayleigh? Eu acho que a Shaki era uma rainha imperatriz pirata, assim como a Boa Hancock, né? Por quê? Porque quando a Boa Hancock ficou apaixonada por Luffy, ela basicamente ficou doente. Então, aquela velha que estava a cuidar dela, ela explicou que doença era essa, que era a doença que passava de geração em geração em essas imperatrizes piratas, que era o quê? Se apaixonar por um homem. Sabemos que a Shaki, ela também se apaixonou por um homem e foi embora. O que significa que o quê? Pode ter sido sim uma imperatriz pirata que basicamente se apaixonou e foi embora. Sabemos que nenhuma pessoa normal, tipo um cidadão normal daquele reino de Amazon Lily faz isso, a não ser as princesas. Qual é a Akuma no Mi do Drago? É assim, Drago é muito hypado, não faço ideia porque é tipo Shanks, ele é hypado mas não faz nada. Dragon deve ter uma Akuma no Mi, ele usou uma vez quando ele salvou o Luffy lá em Lockdown, quando o pai queria executar ele. Então basicamente é uma Akuma no Mi apelão, é. E eu arrisco dizer que, como eu já tinha mencionado, que existem o deus do sol, o deus da floresta, o deus da terra e o deus da chuva. Eu acho que a fruta que o Dragon comeu é a fruta do deus da chuva. Porque no momento em que o Luffy queria ser executado pelo Bug lá em Lockdown, de repente começa a chover e trovões para todo lado e cabum, o Luffy é salvo. Então sim, ele pode ter comido a fruta do deus da chuva. Porque os Ds morrem sempre sorrindo. O Gold Roger morreu sorrindo, o Luffy queria morrer sorrindo e o Ace morre sorrindo. Ah, o Ace não morreu sorrindo. Cara, é assim, sempre tem uma razão diferente para um D morrer sorrindo, mas eles sempre morrem sorrindo. O Ace, ele agradeceu a todos que por eles terem amado ele, apesar dele ter sido filho de um demônio. Eu não sei porque que ele achava isso.
Gold Roger, o que você fez por aí? Então meio que ele então se despediu e ele morreu sorrindo. Gold Roger disse que era One Piece, sorriu e morreu. Luffy queria ser executado, sorriu e quase morreu. Tá entendendo? Todos os dias morrem sorrindo. Vamos passar pelo próximo. Porque o governo mundial é governado pelos Teriubitos, mesmo eles sendo fracos. Eu já falei isso em vários vídeos, eu não entendo por que a marinha segue ordens de esses caras. Eles literalmente são fracos, não são fortes. Por que eles são liderados por eles? Por que o governo mundial queria tanto a Bonnie? Eu tenho uma teoria para isso. É assim, nós sabemos que existe uma única fruta que consegue fazer com que as pessoas vivam para sempre, que é a fruta do Lau, a Ope no Mi. Então, é impossível que a fruta faça várias vezes essa operação. Quer dizer assim, se Imu é imortal, ela foi feita uma vez essa operação. A fruta renasceu, eles não sabem onde. Então significa que não dá pra ir levar a fruta de novo e fazer uma coisa pra os Goroseis. Então é aí que entra a Bonnie. A Bonnie tem o poder de fazer uma pessoa envelhecer e uma pessoa ficar mais nova. Então, a Bonnie, nesse caso, ela faz com que os Goroseis vivam mais. Ela diminui a idade dos Goroseis, assim os Goroseis ficam cada vez mais novos. É por isso que eles precisam da Bonnie. Na verdade, eu acho que eles não precisam da Bonnie. Eles precisam da fruta da Bonnie. Por quê? Tem medo que a fruta renasça em um outro lugar. Eles pegaram a Bonnie e disseram, pô, agora você é nossa prisioneira, vai nos fazer ficar mais jovem. Eu acho que é isso que acontece. Faz com que os Goroseis continuem vivendo por muito tempo, diminuindo as idades deles. Qual é a recompensa do Dragon? É assim, Dragon, como eu disse, é muito hypado tipo Shanks, mas não faz nada. Então eu arrisco dizer que no passado ele fez grandes coisas, então provavelmente sua recompensa deve ser em torno de 3 bilhões ou 2. Provavelmente. Qual é o nome do reino que todos os reinos se juntaram para poder destruir? É mencionado um reino que todos os Teriubitos, antes de serem Teriubitos, né, que eram líderes de cada reino, eles se juntaram para poder destruir esse reino. Então, qual é o nome deste reino? Quem é o pai da Nico? Robin. E no momento em que a mãe da Robin vai sair para fazer mais uma investigação sobre os poneglyphs, ela fala com um dos cientistas de Ohara que ela quer terminar uma pesquisa que o seu marido começou. Que basicamente eu acho que o pai da Robin, né, ela era do exército revolucionário e ele é que começou com a pesquisa sobre o século vazio. Mas daí foi morto, tá ligado? Eu acho que é isso, mas eu não sei, eu sou uma teoria. Quais piratas mataram a tripulação do Brook? A tripulação do Brook foi devastada e nunca foi mencionada por quem? Então, eu gostaria de saber disso, Oda. Eu gostaria de saber. Qual é o significado da música Binks no Sake e quem compôs essa música? Tem uma tradução... Não tem significado, amigo. Vai procurar bem, não tem significado. Não fala isso, não. De qual raça é o Gecko Moria? Assim, Moria é um tipo de ser muito estranho. Eu arrisco dizer que o Gecko Moria é da raça dos demônios. Sim, em One Piece existem demônios. Eu arrisco dizer que é isso. Mano, o cara tem chifres, uns dentes bizarros, ele é todo estranho, tá ligado? Então meio que ele pode ser sim da raça demônio. Também ele é muito parecido com um demônio, sabe? O tesouro do Capitão John, ele realmente existe? O Bug realmente vai conseguir encontrá-lo? É assim. O Bug tem tantas histórias estranhas que eu nem sei se esse tesouro realmente existe. Mas o Bug realmente ele tem certeza que o tesouro do Capitão John existe. A primeira vez que ele tentou pegar esse tesouro do Capitão John, ele acidentalmente comeu uma Akuma no Mi, né? Porque Shanks assustou ele. A segunda vez foi numa caverna onde o cara tava cavando. Sei lá o que acontece, parece uma explosão. Eu não entendi bem o que aconteceu ali. E ele não encontra. Parece que o tesouro do Capitão John é tipo One Piece. Ele não existe. Qual é o segredo do Crocodile mencionado por Ivankov? Ivankov menciona um segredo do Crocodile quando o Luffy diz se ele nos trair, né? Eles estavam em perdão. O Luffy queria libertar o Crocodile. Tipo, pô, se o cara nos trair, man. Então, Ivankov acaba dizendo que se ele os traísse, ele ia falar sobre um segredo dele que é muito importante. Então, qual é o segredo? Qual é, cara? Qual é o... Eu sou o Mauro e eu gosto de falar de problema.